Hoje estamos dando início à carta de Paulo aos Filipenses. E nesta carta, Paulo orienta os cristãos a centralizar a vida em Cristo e estar contente em todas as situações, ser forte em oração e imitar o exemplo de Cristo. E nesse capítulo 1, Paulo vai saudar a igreja, vai deixar claro o seu amor pelos irmãos, expressa a alegria pela participação deles em seus sofrimentos, encoraja a perseverar em Jesus Cristo. Do versículo 1 ao 3 é justamente essa saudação, do versículo 4 ao 11 é ação de graças e súplica. Paulo nutria grande alegria pelos filipenses, pela igreja, e esta satisfação era fruto da forma como a igreja recebia suas palavras e as colocava em prática. O apóstolo entendia que isso era a operação do Espírito Santo na igreja, de maneira que nem mesmo prisões, nem mesmo sofrimento os distanciavam. O profundo amor de Paulo pelos filipenses produzia saudades intensas, o que o levava a orar sempre por eles, sempre pela igreja. Orava para que eles continuassem crescendo e dando glórias a Deus. Eu vou destacar aqui o versículo número 9, no primeiro capítulo. Versículo número 9, onde a palavra diz assim: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Então Paulo orava sempre pela igreja. Do versículo 12 ao versículo 18, vai falar do sofrer de Paulo e o avanço do Evangelho. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma, lá na prisão em Roma, e posso dizer que talvez essa circunstância que ele estava vivendo, o pior momento da sua vida num cárcere preso. Mas ao invés de reclamar, Paulo diz o que lhe acontece, o que lhe aconteceu, explica para a igreja o que aconteceu, ele tendo servido para o crescimento do Evangelho. De fato, nesse período, muitos soldados romanos passaram a crer em Jesus. E muitos cristãos, motivados por Paulo, passaram também a anunciar corajosamente o Evangelho. Vou destacar o versículo de número 13, onde Paulo diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então ele estava preso, mas a prisão não calava Paulo. Ele continuava falando de Jesus e isso causou entre todos os guardas ali, ele foi anunciando o Evangelho. O versículo 14 ele diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então a maioria dos irmãos passaram a proclamar o Evangelho corajosamente pela situação, embora alguns não tivessem a intenção correta, pregavam denegrindo a imagem de Paulo, e Paulo cheio do Espírito Santo, ele prefere sempre observar o lado bom. Ele diz que o importante é que de qualquer forma, de qualquer maneira, mesmo que seja por motivos falsos ou motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E isso deixava Paulo alegre. No versículo 18, a palavra diz assim, no versículo 18: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então sempre Paulo será feliz, sabendo que o Evangelho, sabendo que Jesus Cristo está sendo pregado. No versículo 19 ao 26, ele vai falar da bênção de viver em Jesus Cristo. As palavras de Paulo, neste trecho da carta, demonstram a sua convicção na salvação em Jesus Cristo, a libertação dos pecados e as suas consequências. Ele possuía fé para ser liberto da prisão,
Mas caso não fosse, ele sabia que tinha sua alma segura em Deus. No versículo 21 ele diz: portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A convicção que Paulo tinha em Deus. Paulo tinha ciência de que a execução talvez seja algo possível naquele momento para ele. Isso gerava expectativa de estar definitivamente com Jesus Cristo. No entanto, o cuidado com a igreja o deixava dividido. Versículo 23 ele diz: se de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O desejo dele de estar em Cristo. O versículo número 24 diz também: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O amor que ele tinha pela igreja. E finalizando do 27 ao 30, ele vai falar da unidade dos cristãos em Jesus Cristo. Paulo recomenda que a igreja, recomenda que os filipenses, que a cidadania e o cristianismo andem lado a lado. A pregação deles deveria ser com palavras e com vida. Viver o que pregava, ou seja, ele recomenda que a igreja, que os filipenses tenham um modo de viver digno de Jesus. Para nós encerrarmos o versículo 27, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A vida cristã ela é constituída de fé, de palavras e de atitude. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.